Então, muita gente me perguntou como que eu fiz o aplique do número 15. Eu vou gravar aqui para vocês como eu fiz. Eu estou usando o CorelDRAW, mas vocês vão notar muita semelhança, tanto quanto ao Flex quanto ao Studio, porque é só deslocamento, a gente só precisa fazer deslocamento, tá bom? Então, como é o programa que eu estou aberto aqui no momento, eu vou gravar por ele, mas vocês vão ver que só muda o nome. O Studio é deslocamento, aqui é contorno e no Flex borda externa, tá? Então, só vai mudar o nome, vocês não vão sentir dificuldade, porque é muito simples de fazer. Eu vou digitar aqui, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto e vou digitar aqui o número 15, que é o que eu estou usando, que eu fiz na caixinha. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu aumentar aqui, puxar o zoom. E aqui eu vou na fonte. A fonte que eu uso para fazer esse tipo de visor, númerozinho, eu gosto muito de trabalhar com essa fonte aqui, que é essa Clarendon. Essa BLKBT, que é a mais grossinha, porque tem ela mais fininha e tal. Eu gosto dessa daqui. Aqui, ó, ele tem um distanciamento entre os caracteres muito grande. Então, eu vou aqui, vou desagrupar. Aqui, primeiro, eu tenho que converter em curva, tá? Eu vou separar a curva, que é o desagrupar, tá bom, gente? Então, se você tá usando outro programa, de repente, você só vai precisar desagrupar os dois. E aí, eu vou trazer ele mais pra pertinho aqui, ó, do número 1, tá? E aí, os dois estão aqui bonitinhos e felizes. Agora, eu vou começar a criar minhas camadinhas. Primeiro, deixa eu só tirar o preenchimento e deixar só a cor de linha aqui pra gente ver. Eu vou começar a fazer os deslocamentozinhos aqui, pra gente entender. Ah, tá, o que eu ia falar? Fugiu o pensamento. O 15, ele é a base de tudo, então eu vou fazer 3 camadas. Então, eu vou duplicar esse 15 3 vezes, ó. Vou fazer Ctrl D aqui, porque aqui eu duplico com Ctrl D e trago mais pra cá. Vou dar mais um Ctrl D. Então, eu tenho 3 camadinhas, eu tenho que ter 3 15 de base. Você pode fazer Ctrl C, Ctrl V também aí, usando o programa que você estiver trabalhando, tá? Aqui agora, eu vou fundir esses dois, só para eles ficarem juntos, tá? Aqui também eu vou fundir, só para eles ficarem juntos. Aqui no Corel fala soldar, mas lá no estúdio é fundir, porque eles viram um elemento só, tá? Só para facilitar a nossa comunicação. Vou vir aqui e vou fazer um deslocamento externo aqui, ó, tá? Aqui no Corel fala contorno externo, no Flex borda externa e no Studio deslocamento. Aqui, eu fiz cada um com 2 milímetros de distância, tá? Então, aqui, o primeiro eu vou fazer com 2 milímetros. Vou aplicar aqui. Cantinho sempre arredondado, que fica mais bonitinho o acabamento. Então, aqui, a primeira camadinha, ela tem 2 milímetros. Essa daqui tem que ser um pouquinho maior do que essa. Então, se eu trabalhei com 2 aqui, essa próxima aqui, eu vou fazer com 4. Ó, vou deslocar e vou mudar aqui para 4. Um pouquinho maior. Então, aqui, seguindo a regra, eu vou fazer com 6, tá? Então, a gente começa com 2, a próxima tem que ter 4, a próxima tem que ter 6, para todos eles terem a distância certinha depois, ó. Deixa eu botar meu 15 aqui. Deixa eu pegar ele aqui e colocar ele aqui, ó. Tá vendo? A primeira camadinha, a segunda e a terceira. O meinho tem que ser sempre o mesmo tamanho, ó. A gente vai ficar com 3 camadinhas assim, combinado? Para você não se confundir... Ai, qual que eu vou cortar, qual cor de papel, esse papel e aquele papel. Vamos lá, pra gente não se confundir, o que que eu faço? Você vai alterar a cor da linha. Ó. Aqui, eu vou usar um papel, vou cortar o papel dourado, foi o que eu cortei o papel dourado. Então, eu vou vir aqui nessa paleta de cor padrão do documento e vou colocar um amarelinho, que é pra fazer de conta que é o meu dourado. Deixa eu trocar da linha de fora também aqui. Ah, tá, peraí, gente, aqui eu tenho que separar, tá? No estúdio não precisa, não. Aqui eu só preciso separar as linhas. Aqui nessa segunda opção aqui, eu cortei no papel preto, então eu posso deixar minha linha preta. E esse daqui eu cortei no papelzinho laranja. Deixa eu só separar aqui. No estúdio vocês não vão precisar fazer isso não, tá? Só aqui que é o programa. Aqui eu cortei no papel laranja. Então aqui eu sei que eu vou cortar no papel dourado, aqui eu sei que eu vou cortar no papel preto e aqui eu vou cortar no meu papel laranjinha. Tá? Só pra gente não se confundir na ordem do corte. Essa parte douradinha, eu colei, é aquela primeira camadinha, sobre essa partezinha preta aqui. Perdão, saiu do lugar. Eu colei ela aqui, porque ela é muito fininha para fita banana, então não rola. Coloquei aqui. Atrás desse daqui, dessa segunda camada do pretinho, eu vou fazer o acetato. Aquele cortezinho de acetato para colar por trás para virar o visor. Então, eu vou pegar aqui e vou usar só essa linha de trás, sem essa de dentro, que vai ser o meu acetato. Vou dar um Ctrl D aqui e vou trazer para baixo.
Se no seu corte, nesse momento aqui, ficar esse buraquinho aqui no meio, eu tirei, tá? Isso aqui, ó. Vou separar a curva e vou tirar aqui do meio. Vou deixar o meu acetato bem retinho, ele vai tapar todo o meu fundinho aqui. E essa parte aqui é a parte que eu cortei o EVA. Não tem o EVA? Então, eu cortei o papel laranja, que ficou na terceira camada. Depois, eu repeti esse corte aqui pro EVA, para poder fazer o meu cortezinho do EVA. Então, você já deixa duplicadinho, ou você já entende que essa parte aqui você vai ter que fazer o corte do EVA, que é a sua... que você vai unir, né, para fazer a alturinha do seu shaker. E aqui também é a última parte, onde eu vou cortar o papel que vai fechar todo mundo no final. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl D, ou Ctrl C, Ctrl V aí no programa que vocês estiverem usando. Vou vir aqui e vou tirar esse meinho também, porque aqui nesse momento também ele tem que ficar retinho pro final. Eu não gosto desses cortes muito pequenos, então tudo que fica esse cortezinho muito pequenininho, em geral eu tiro, tá? Então aqui eu vou tirar esse daqui desse meio também pra não... Ó, aqui já tá grande, aqui tá grandinho, mas quando tá muito pequenininho eu tiro, então ele vai ficar mais certinho na hora da gente colar nossas camadas. Então aqui, ó, é o acetato que eu vou colar aqui, a parte que eu vou colar por trás do EVA e dessa camada aqui, e assim eu vou fechar o meu visorzinho shaker, tá bom? É interessante você deixar as linhas de corte coloridas para você saber uma referência do papel que você vai usar, para não se confundir, porque apesar de ter um deslocamento e visualmente a gente olhando assim, parecem ser bem distantes, mas se você deixar tudo na mesma cor, pode ser que você se confunda em algum dos processos. Então, eu gosto de deixar a linha na cor do papel que eu vou usar para eu não me confundir. E é basicamente isso, gente, né? Não é difícil, não, mas é um pouquinho complexo, confesso para vocês. Mas não é difícil de visualizar. Se você for fazer uma letra, é o mesmo jeito. Se você for fazer outro número, só o número 2, o número 1, é do mesmo jeito. Eu fiz seguindo esse processo, tá bom? É só a gente ter em mente agora que parte que a gente vai colocar atrás de que parte.